Eles se conheceram ainda jovens, dividindo paixões como o skate, os caminhões e as motocicletas. Heavy D, o rosto marcante da série Movidos a Diesel do canal Discovery, conquistou milhões de seguidores com sua habilidade em mecânica, caminhões customizados e manobras insanas. Mas, por trás do sucesso na TV e das gargalhadas compartilhadas com os irmãos, escondia-se uma história de batalhas legais, pressões financeiras e desafios pessoais que mudariam para sempre o rumo de sua vida. E é justamente nessa viagem que vamos embarcar agora. A trajetória impressionante e também trágica de Heavy D. Sparks, o astro da série. A história de Heavy D é um misto de transformação e controvérsia. De um simples mecânico em uma pequena cidade de Utah, ele se tornou uma personalidade internacional, mostrando como paixão, persistência e visão de mídia podem transformar um hobby de nicho em um império milionário. Mas o sucesso também trouxe olhares de órgãos reguladores, críticas públicas e uma pressão pessoal avassaladora. Seu trabalho inspirou toda uma geração de fãs de caminhões. Muitos afirmam que foi o programa que despertou o interesse por customizações de motores a diesel, projetos radicais e aventuras off-road. As famosas promoções, as trocas de motores gigantescas e os designs criativos se tornaram referências culturais no mundo automotivo. As redes sociais amplificaram esse impacto, fazendo com que vídeos de suas construções se tornassem virais muito além da TV. Mas as batalhas judiciais marcaram seu nome para sempre no debate sobre emissões de poluentes. Para uns, ele foi visto como rebelde, um homem que se recusava a seguir regras que considerava desnecessárias. Para outros, provou que nem mesmo os mais famosos estão acima das leis ambientais. O caso transformou Heavy D em personagem de uma discussão nacional sobre liberdade individual, inovação, indústria e saúde pública. Do ponto de vista empresarial, adaptar-se às restrições impostas após o processo significou reinventar a marca Diesel Brothers. Se muitos fãs lembram com nostalgia da fumaça preta dos caminhões, outros passaram a respeitar ainda mais a equipe pela capacidade de se manter criativa dentro das novas regras. Essa habilidade de adaptação garantiu a relevância deles em um setor onde as tendências e regulamentações mudam rapidamente. No lado pessoal, Heavy D mostrou resiliência. Sempre aberto sobre derrotas e dificuldades, expôs um lado humano que fez com que seus fãs não vissem apenas vitórias, mas também a luta constante para seguir em frente. Sua presença em eventos públicos, a proximidade com os fãs online e os projetos beneficentes reforçaram que sua marca não era feita apenas de caminhões, mas também de comunidade. Hoje, o nome Heavy D ainda é sinônimo de criações diesel exageradas, mesmo em um mercado cada vez mais voltado para tecnologias limpas. Sua trajetória mostra que o verdadeiro legado não está só no que você constrói, mas em como reage quando tudo o que construiu é colocado à prova. E ele não apenas resistiu ao fogo das críticas, prosperou. Em 2025, sua fortuna já é estimada em mais de 8 milhões de dólares. Seu carisma, sua ousadia e até as polêmicas garantiram que sua história continuasse a ser comentada muito além das câmeras. Porém, a jornada também foi marcada por dores pessoais. O processo judicial não foi apenas uma batalha legal, mas também uma guerra pública. A mídia noticiava cada detalhe, enquanto fóruns online se tornavam arenas para discussões acaloradas. Seriam eles criminosos irresponsáveis ou inovadores injustamente perseguidos? Para ele, além de defender seu trabalho, havia o peso financeiro e emocional de uma disputa que durou anos. Nesse período, rumores sobre sua saúde começaram a circular. Alguns posts em que aparecia mais magro levantaram especulações sobre doenças, embora ele nunca tenha confirmado nada publicamente. O ritmo intenso de gravações, negócios e eventos deixava pouco espaço para descanso. E as multas aplicadas pela justiça representaram um grande baque financeiro, obrigando a equipe a mudar estratégias e buscar novas fontes de renda. Muitos fãs sentiram falta da velha fumaça dos caminhões, criticando as versões adaptadas às regras. Outros enxergaram isso como prova de que eles podiam continuar empolgando sem quebrar a lei. Era impossível agradar a todos, mas a divisão mostrava o impacto cultural que haviam alcançado.
Na vida pessoal, Heavy D sempre fez questão de compartilhar momentos ao lado da esposa, Ashley Bennett Sparks, com quem se casou em 12 de agosto de 2010, e dos filhos. Mas até mesmo essas postagens viravam alvo de críticas e comentários invasivos, lembrando que fama e privacidade raramente andam juntas. Quando o processo se aproximava do fim, já haviam sido anos de cautela constante. Atenção ao que dizia, ao que construía e a como seria interpretado. Embora mantivesse a postura otimista, era impossível ignorar o desgaste emocional. E então veio a nova fase, a vida após Movidos a Diesel. Apesar das limitações impostas pelas leis, o programa continuou por mais algumas temporadas, mas já não tinha a mesma liberdade criativa de antes. As nuvens de fumaça preta deram lugar a projetos adaptados, mas ainda impressionantes. Com o passar dos anos, a pandemia de 2020 atrapalhou ainda mais as gravações e muitos acreditaram que o programa havia sido cancelado. Somente em 2021, a dupla apareceu no YouTube para desmentir os boatos. Em 2022, novos episódios chegaram a ser lançados, mas a audiência caiu. Em 2023, foi confirmado no site da Sparks Motors. O fim da série não foi decisão do canal, mas dos próprios irmãos, que decidiram encerrar a era televisiva para voltar às origens com vídeos independentes no YouTube. Para Heavy D, não foi um fim, mas uma nova oportunidade. As redes sociais se tornaram seu palco principal, onde ele podia postar sem depender das amarras de uma emissora. No YouTube e no Instagram, passou a mostrar bastidores, projetos pessoais e construções ousadas, além de continuar realizando manobras espetaculares, que misturavam engenharia com entretenimento. Longe das câmeras da TV, ele seguiu tocando seus negócios, como a Diesel Sellers, especializada na venda de caminhões, peças e acessórios. E seu espírito empreendedor já não se limitava apenas ao universo dos motores a diesel. Ele também se envolveu em outros negócios, como aluguel de equipamentos e projetos de fabricação especializada. Essa diversificação ajudou o Heavy D a manter uma renda estável, mesmo depois que os holofotes da televisão começaram a diminuir. A polêmica ambiental que enfrentou também o deixou mais cauteloso sobre a sua imagem pública. Embora continuasse crítico em relação às regulamentações governamentais, passou a evitar as modificações que haviam desencadeado o processo original. Em entrevistas, Heavy D reforçava que ainda era possível criar veículos personalizados incríveis sem precisar burlar a lei. Essa nova fase da carreira mostrava um equilíbrio entre criatividade e conformidade, uma lição que ele teve que aprender da forma mais dura. Mas a transição da televisão para um trabalho mais independente e focado no mundo digital não aconteceu sem grandes desafios. Sem a exposição constante do programa, ele precisou se esforçar ainda mais para manter o público engajado. Afinal, na internet, tudo pode viralizar da noite para o dia, mas também pode ser esquecido em questão de horas. Mesmo assim, sua reputação como uma figura enérgica e inovadora o manteve relevante tanto no universo automotivo quanto no entretenimento. A mesma determinação que o levou de um simples mecânico de cidade pequena a uma estrela da televisão mundial agora impulsionava o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo no qual ele tinha controle sobre o conteúdo, escolhia seus projetos e seguia seu caminho sem depender da aprovação de uma emissora. Mas nem tudo foi glória. O enorme sucesso da série também atraiu uma atenção indesejada. E, como acontece com qualquer empreendimento de destaque, surgiram aqueles dispostos a derrubá-las. Já em 2016, poucos meses após a estreia do programa, Heavy D, Diesel Dave e a empresa Spark Motors passaram a ser monitorados de perto por órgãos ambientais. Nos Estados Unidos, caminhões a diesel estão sujeitos a rígidas leis de emissões, e qualquer modificação que alterasse os sistemas de controle de poluição poderia violar normas federais e estaduais. Foi então que começou o problema. A Associação Utah Physicians for a Healthy Environment, UPHE, formada por cerca de 450 médicos e 3.500 cidadãos comuns, notou as modificações mostradas no programa e nas redes sociais dos Diesel Brothers. A partir daí, entraram com um processo contra o grupo, alegando que várias das customizações removiam ou desativavam equipamentos de controle de emissões, como filtros de partículas e sistemas de recirculação de gases. Segundo a denúncia, isso permitia que os caminhões liberassem fumaça preta, conhecida como roll coal, e aumentassem a poluição. Apesar de melhorar a potência e o desempenho,
esses ajustes também elevavam perigosamente os níveis de poluentes, como óxidos de nitrogênio e partículas finas. O caso ganhou força, e em janeiro de 2017, Heavy D, Diesel Dave e os demais membros foram formalmente processados por violar o Clean Air Act e leis ambientais de Utah. A batalha foi parar nos tribunais e atraiu a atenção nacional, colocando os populares apresentadores de TV frente a frente com ativistas ambientais. A dupla alegava que suas modificações eram feitas para uso fora de estrada ou em competições, tentando justificar que, nesses casos, as regras de emissões não deveriam se aplicar. Mas a UPHE contra-atacou, dizendo que muitos desses veículos estavam rodando em vias públicas e piorando a já frágil qualidade do ar em Utah. Heavy D chegou a se manifestar no Instagram, dizendo que, apesar de um juiz federal ter interrompido suas vendas, eles continuariam de pé e tocando os negócios. O processo se arrastou por anos, com cenas de agentes da EPA vestidos como forças especiais, invadindo oficinas e intimidando funcionários. Para as autoridades federais, essa vitória virou motivo de orgulho. Enquanto isso, tanto a acusação quanto a defesa apresentavam testemunhas e especialistas. Em 2020, o juiz Robert Shelby decidiu contra a famosa dupla. A apelação também foi rejeitada, e os ativistas comemoraram como uma grande vitória pela saúde pública e pelo direito de respirar ar limpo. A acusação apontou que o Spark Motors havia adulterado pelo menos 31 caminhões. Um dos exemplos usados no tribunal foi um Ford F-250 de 2013, comprado por $43 mil. Após testes, descobriram que ele emitia 36 vezes mais poluentes e 21 vezes mais partículas do que deveria, caso estivesse em conformidade. Essa prova foi decisiva. No fim, a sentença determinou uma multa pesada, mais de $848 mil em penalidades e custos judiciais, além de uma ordem que proibia o grupo de continuar removendo equipamentos de controle de poluição. Foi um duro golpe financeiro e moral. Heavy D reclamou publicamente, dizendo que a situação havia sido exagerada e que as punições eram desproporcionais. Ainda assim, garantiu que continuariam criando caminhões dentro das regras. O advogado da equipe alegou que o processo não tinha tanto a ver com o meio ambiente, mas sim com honorários advocatícios. Mesmo com a derrota, Heavy D postou a usar sua influência para criticar a burocracia e os impactos das regulamentações na indústria automotiva, ao mesmo tempo em que se adaptava para não correr novos riscos. Eles chegaram a recorrer da decisão, mas em 2021 a condenação foi mantida. Apenas em 2024 conseguiram uma pequena vitória, com a redução de $225 mil na multa. Essa tempestade judicial marcou um divisor de águas na carreira de Heavy D. Embora não tenha acabado com a marca Diesel Brothers, obrigou toda a equipe a repensar sua forma de trabalhar e os limites do que poderia ser mostrado na TV. A decisão judicial trouxe uma camada de polêmica que passaria a acompanhar Heavy D nos anos seguintes. Algo que ele teria que aprender a lidar, mesmo enquanto continuava a ultrapassar limites em outras áreas da vida. A fama chegou com suas aparições na TV. E lembra daquela famosa lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante? Pois é, isso se confirmou quando toda a movimentação em torno da Diesel Sellers acabou chamando a atenção de ninguém menos que Jay Leno, apresentador e apaixonado por veículos nos Estados Unidos. As trapalhadas divertidas da equipe, publicadas principalmente no Facebook e no YouTube, chegaram até os ouvidos de Jay. O apresentador assistiu a um dos vídeos, achou hilário e mandou sua equipe convidá-los para o programa. A reação foi a mesma quando o canal Discovery viu os irmãos na TV. O carisma da dupla, somado às transformações insanas em caminhonetes a diesel, foi suficiente para fisgar o interesse da emissora. Logo veio o convite: transformar aquele conteúdo da internet em um reality show de verdade. Os produtores enxergaram potencial em unir personalidades marcantes, máquinas personalizadas e manobras de tirar o fôlego. Mas não foi fácil convencê-los. Foram 2 anos de tentativas até que a equipe Diesel Sellers aceitasse a proposta. Eles achavam que aquelas ligações do Discovery eram trotes. Só depois de muita insistência é que perceberam que a oportunidade era real. Em janeiro de 2016, Movidos a Diesel estreou oficialmente no Discovery.
Foram 6 temporadas de muito sucesso, apresentando não apenas Sparks e Kylie, mas também os amigos Keaton Hoskins, o famoso The Muscle, e Josh Stewart, apelidado de Redbeard. O público se apaixonou pelas criações exageradas, monster trucks capazes de esmagar carros, caminhonetes de corrida a diesel e até veículos anfíbios. O programa mostrava a equipe comprando, modificando e revendendo caminhonetes e muitas vezes até sorteando as máquinas personalizadas para os fãs. A jornada de Heavy D é a prova do que acontece quando alguém persegue sua paixão com determinação. Sua história não é só sobre habilidade técnica e criatividade, mas também sobre formar parcerias sólidas, como com Diesel Dave, e transformar desafios em oportunidades. Mesmo diante de processos legais, pressões financeiras e até o fim das filmagens pelo canal Discovery, ele mostrou resiliência e visão. Mais do que um empresário de sucesso, Heavy D se tornou símbolo de garra, amizade e capacidade de transformar obstáculos em degraus rumo a conquistas ainda maiores. Obrigado por passar um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos, que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.